Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando neste vídeo aqui agora, não me conhece, meu nome é Cleverson e eu sempre trago conteúdos sobre os animais, as plantas e a natureza e a biologia sobre eles. E no vídeo de hoje é muito interessante porque olha a reportagem que eu achei aqui. A planta que sangra metal e pode ajudar a limpar solos contaminados. Você deve ter ficado confuso. Uma planta que sangra primeiramente e sangra metal ainda. E mais, pode limpar os solos contaminados? Como assim, Cleverson? Você deve estar se perguntando. Estou lhe respondendo, não sei. Pois é. Vem comigo nesse vídeo para você descobrir. Muito bem. Antes da gente começar o vídeo, vou pedir uma coisa muito importante para você, que é caprichar no like. Desce o dedo nesse like. Inscreva-se no canal se é novo, com o sininho ativado para receber os próximos vídeos. 3 cliques simples, práticos e rápidos. Não vai custar nada na sua vida. É like, inscrever-se e sininho, beleza? Então vamos lá. A planta que sangra metal. Como assim? E pode ajudar a limpar os solos contaminados. Você está vendo aí na foto ela sangrando, né? Parece que é o tronco dela, no caso é uma árvore, sangrando um líquido meio esverdeado, que pode sim ser um metal, beleza? Metais não somente são metais, coisas sólidas, são líquidos também, como o mercúrio, é o metal líquido. Vamos ver o que diz a reportagem pra gente. Muito interessante essa árvore, porque eu já tinha ouvido falar dela antes, só que aí eu não tive tempo de gravar um vídeo, agora eu lembrei de gravar esse vídeo para mostrar essa curiosidade interessante para vocês. Metais pesados como o níquel e o zinco são geralmente a última coisa que as plantas querem encontrar, especialmente em altas concentrações no local em que cresce, porque o níquel e o zinco podem ser altamente tóxicos para as plantas, né? O grupo das hiperacumuladoras, entre aspas, contudo, conseguiu através da evolução passar a absorver elementos normalmente tóxicos em seus caules, folhas e até sementes. Pesquisadores vêm estudando em particular, a Piquitandra acuminata, que seria o nome científico dessa planta, dessa árvore, no caso, é uma árvore que cresce na ilha da Nova Caledônia, no sul do Pacífico. Para entender como ela funciona e possivelmente usá-la para limpar solos contaminados ou permitir que terras pobres em nutrientes voltem a ser férteis. Além dela sangrar metal, ela ajuda nesse quesito que é revitalizar solos que estão contaminados e pobres. Seu látex tem uma cor azul esverdeada, como mostrei aqui no início, um azul esverdeado exótico, que é por causa, vamos ver qual que é a substância que tem ali. E uma concentração de até 25% do níquel. Ah, ela tem o níquel, desculpa. É o níquel e o zinco. Os cientistas acreditam que o metal pode ser útil para a planta que o usaria para se defender de insetos. Sim, tem uma questão bastante interessante na defesa. Se ela secreta talvez essas substâncias, porque, abrindo um adendo, tem muitos insetos que se penetram nas cascas das árvores para pôr suas larvas, como besouros, assim. Utilizam as árvores, as cascas das árvores, os troncos, para moradas ou até para se alimentar talvez da seiva ali em si. Então isso seria um modo de defesa desta árvore. Vamos continuar. Aqui tem uma outra foto, parece ser uma área desmatada, né? De acordo com os pesquisadores, a árvore pode chegar até 20 metros de altura e está ameaçada pelo desmatamento. Assim, ela está ameaçada, né? Você vê, interessante. Abre aspas. A Piquitandra acuminata é uma árvore rara de floresta tropical de grande porte que pode chegar até 20 metros de altura. Fecha aspas. Diz o pesquisador Anthony van der Ent, da Universidade de Queensland, na Austrália, que estuda esta planta, a árvore. Muito interessante. Abre aspas de novo. Como objeto de estudo, ela é um desafio porque cresce muito lentamente e leva décadas para produzir flores e sementes.
Está ameaçada pelo desmatamento, resultado das atividades de mineração e queimadas. Fecha aspas, disse ele à BBC, onde ele disponibilizou a reportagem, né? Ele fez a entrevista. Então ela está ameaçada pelo desmatamento, né? E ela tem um crescimento lento. Por que será que esse crescimento é lento? Vamos ver, né? Eu já estou deduzindo por que será. Provavelmente é por causa desses metais pesados que ela tem em sua seiva. A afinidade em comum do arbusto com o níquel foi identificada pela primeira vez na década de 70 e desde então a pesquisa sobre a planta hiperacumuladoras só se expandiu. Olhando para dentro, como explicar o que está acontecendo dentro dessa planta? É aí que está o ponto-chave, né? Para responder a pergunta, a Pictandra acuminata e outras hiperacumuladoras foram analisadas em Hamburgo e em um aparelho de luz síncrotron DESI. Deve ser a sigla do aparelho, né? Síncrotron DESI, que usa um tipo especial de radiação, assim, pela radiação, para identificar qual substância que tem ali, né? Mas o interessante aqui é que tem outras espécies, né? Ele não citou quais outras. Aqui está falando da reportagem que o pesquisador estudou, que é a Pictandra acuminata, mas ele disse que outras hiperacumuladoras foram analisadas também. E tem essa foto aí muito interessante, que é do síncrotron, né? Da luz, a síncrotron DESI, que é um tipo de radiação especial. Pesquisadores usam a luz síncrotron criada por um acelerador de partículas para analisar a estrutura da árvore. Olha que interessante aí. São pequenas partículas, né? Mas tem uma imagem bastante bonita, parece que a imagem feita é de ar, mas não é. Vamos ver o que ele diz pra gente. Abre aspas. Se você usa um microscópio convencional, um microscópio comum, quem já usou um microscópio comum, deixa nos comentários aí para mim, que sabe que tem vários tipos de lentes, né? Que tem várias milimetragens ali. Quanto maior, você consegue enxergar menor as coisas. Quem está acostumado, deixa nos comentários. Já usou um microscópio? Pode ver estruturas, mas não pode realmente dizer do que elas são feitas. Isso mesmo. Você vê as estruturas físicas, químicas ali que estão ali, mas você não sabe qual é. Explica Catherine Spiders, que também estuda a Pictandra. Spiders, eu estou falando aranhas. Desculpa, o nome da pesquisadora é Cartin, acho que é Cartin Spears. Desculpe se eu estou citando o nome dela errado, se ela estiver vendo um dia esse vídeo. Spears, que é o seu nome final, né? Spears. Acho que é assim que pronuncia, desculpa. Usou uma técnica que permite que a amostra seja fotografada e girada muito rapidamente antes de ser destruída pelo feixe dos raios X. Abre aspas. O síncrotron, a fonte de luz, é muito brilhante e nosso detector muito rápido. Isso significa que pode escanear a amostra antes que ela desapareça. Você vê que foi literalmente feito um buraco nela. Na imagem aí dá para ver, parece ter um buraco no meio, talvez seja isso. Mas interessante é porque os raios X, né, a radiação destrói ali o material, né, um tipo de radiação. Fazendo isso sucessivas vezes, os pesquisadores podem então montar uma imagem completa da amostra da planta com seus diferentes componentes visíveis. Usos futuros. Olha que interessante isso agora. Né? Já descobriu que essa árvore tem umas substâncias metais pesados, mas vamos ver o que seus usos futuros, que é no caso daquele negócio de descontaminação de solo. Né? Os cientistas ainda estão investigando porque essa planta em particular evoluíram dessa maneira e passaram a conseguir se desenvolver em condições tão adversas. Deve ser os terrenos, né? Provavelmente, dizem, o processo não se deve à interferência humana no meio ambiente. Lógico, essa árvore já deve estar muito tempo aí, até antes do ser humano, tá? Nem tudo é culpa do ser humano. Isso aí não precisava ter colocado isso, que é interferência humana. Lógico que não é. Tá na cara que não é. Abre aspas. A evolução da hiperacumulação aconteceu em diversas etapas em famílias muito diferentes, no decorrer de milhões de anos. Provavelmente, como eu disse, provavelmente não, né? Quem disse? Não é. Essas plantas são encontradas em solos naturalmente enriquecidos com metais. Fecha aspas. Diz Van der Ent. O senhor Van der Ent é o pesquisador que estuda essa espécie, lógico,
Isso é a minha opinião, e eu acho também, como ele disse aqui, ele citou, provavelmente, né, a evolução dessa hiperacumulação aconteceu em diversas etapas, óbvio, e em famílias muito diferentes. Então não é só a pictana, são outras espécies de aves de outras famílias diferentes, e que ele disse aqui que no decorrer de milhões de anos, com certeza foi. Então não tem nada a ver com interferência humana, né? E não gosta que coloque isso. Você já sabe que ocorreu milhões de anos, que foi, ele colocou provavelmente, mas bem provável que sim, né? Essas plantas são encontradas em solos enriquecidos com metais. Então, se só identificar o solo, quantos milhões de anos tem o solo, essas árvores, quantos milhões de anos que ela tem, se bate. Se existia ser humano na época ou não. Com certeza não. Então não tem nada a ver com o ser humano. E aí tem mais uma foto, parece que eles estão extraindo, né, a seiva da árvore, um verde bonito, né? A espécie teria evoluído durante milhões de anos, como eu disse. Alguns cientistas estão esperançosos, contudo, com as hiperacumuladoras possam ser usadas para limpar, entre aspas, os solos que há acúmulo de material tóxico, devido à atividade humana. Outra possível aplicação é a chamada fitomineração. Nesse caso, as plantas hiperacumuladoras seriam usadas em solos pobres em nutrientes, mas ricos em metais, para extrair esses elementos e permitir, por exemplo, que o solo fique fértil para a agricultura. Tá vendo? Aí chegou no ponto mais top e interessante da matéria, que eu acho para mim. Para vocês também. Deve estar vendo esse vídeo. O primeiro é que limpar solos acumulados com metais tóxicos devido à atividade humana. Que solos seriam esses pela atividade humana? Lógico, aí sim entra a parte nossa degradadora e destruidora do ambiente do ecossistema ali. Vou citar o caso da mineração. Uma mineradora não tem jeito, tem que citar. Se é metal pesado, tem que citar a mineradora. A mineradora que fez vamos pegar um exemplo rápido, minerou uma determinada área, ela usa metais pesados para separar o ferro, por exemplo, dos outros minerais. Usa ali chumbo e tudo mais. E esses dejetos vão para uma barragem de rejeitos. Todo mundo sabe o que já aconteceu no nosso país. Duas barragens, estouraram aqui em Minas. Sim, tragédias ambientais gravíssimas, terríveis, que marcaram a história do Brasil. E aconteceu logo duas aqui em Minas. Tinha que ser, né? Muito bem. Enfim. Mas o que pode fazer? Minerou aquela área, aí o solo ficou infértil, não tem jeito, tem metal pesado e tudo mais. Essas plantas essas árvores podem ser plantadas lá e elas vão retirando do solo, absorvendo, passando para a sua seiva, que é a evolução dela natural, né? Ela é como é que chama? O processo dela fitofisiológico, assim por dizer, natural, é absorver esses metais pesados e pode ser usada. Mas isso aí tem que ter uma análise muito minuciosa, assim por dizer, através de muitos estudos, até poder chegar nesse ponto, para que sejam utilizadas essas espécies de árvores para limpar, assim por dizer, como ele colocou entre parênteses, o solo, daquele solo contaminado por material tóxico, né, da atividade humana. E o outro é a fitomineração. Gostei dessa palavra, né? Dessa coisa, né? Nesse caso, as plantas hiperacumuladoras, seriam usadas em solos pobres em nutrientes, mas ricos em metais, para extrair elementos e permitir, por exemplo, que o solo fique fértil. Então, um solo natural que não é de atividade humana. Tem sim, existe. Que tenha metais pesados, né, ricos em metais, não tão pesados, aqui dizem ricos em metais, não pesados. Metais que não, sim, por exemplo, em áreas que você vê que tem, por exemplo, talvez tenha mercúrio, tenha chumbo, naturalmente tem sim, pode existir. Não sei citar um exemplo de algum lugar, não tenho certeza. Quem for um geólogo ou estiver vendo esse vídeo sabe onde tem, deixa nos comentários para mim. E essas árvores futuramente podem sim ser usadas nesse solo para que ele fique fértil para plantio, para plantar, tirando aqueles metais pesados ali. Olha que interessante. Esse ponto que eu achei mais interessante da reportagem, que ela pode ser usada por essas duas coisas, né, que podem ajudar muito em questões de mineração, como eu disse, e tudo mais. Enfim, então,
O que vocês acharam desse vídeo sobre a Pictranda acuminata, a árvore? A planta, né? A árvore ou planta, mas é a árvore. Que sangra metal. Olha que interessante. Que pode limpar solos contaminados. Então você vai deixar o seu like se você gostou. Inscreveu-se no meu canal ainda não? Por que não está inscrevendo no canal? Você passa aqui, vê o vídeo todo, não inscreve no canal porque inscreva-se no canal com o sininho ativado para receber os próximos vídeos. Então, eu vou ficando por aqui com a minha amiga Árvore que Sangra Metal. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.